Oi, internautas, professor Pastor Jonias Feitosa. Estamos com uma empreitada de comentar a lição 13, culto doméstico, como realizar com sucesso. Lembrando que esse site aqui, www.missãoindoconfinsterra.com, é um site criado por nós, onde ali estarão sendo postadas todas as lições da revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, né? E temos ali vários cursos postados em vídeo, e você comunicação, a quarta lição, a quinta, praticando com sabedoria a comunicação no lar, a sexta, o diálogo é vital para o crescimento integral dos filhos, a sétima, com toda a sua família. Lição 12, culto doméstico, ferramenta eficaz na aplicação dos princípios divinos no lar. E esta lição que nós temos em pauta no momento, lição 13, culto doméstico, como realizar com sucesso. Já objetivando o quarto trimestre, onde estaremos estudando o assunto Davi, a lâmpada de Israel. A incrível história de um rei segundo o coração de Deus.
O texto áureo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Esse é o texto base, texto de ouro, o principal desta lição. E o texto nos remete a inferirmos que a palavra deverá ser falada aos filhos, pregada em tempo e fora de tempo, deitado, levantando, andando pelo caminho, em qualquer situação. Importante que precisamos ter a responsabilidade de falar a palavra aos nossos filhos, pregar a palavra no nosso lar. E aí o Espírito Santo estará assumindo as rédeas do lar. E os demônios, os poderes obsessores não terão lugar na nossa casa. A verdade aplicada ao sucesso do culto doméstico depende em grande parte das aplicações práticas para a vida de cada membro da família, de modo a que se atenda à recomendação apostólica: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aqui, nesta verdade extraída da lição, verdade aplicada, concluímos que precisamos praticar a palavra, não somente falar de forma teórica, mas absorvê-la em nossas vidas para praticidade. O objetivo da lição é exibir a simplicidade e a facilidade para a execução do culto doméstico, mostrar os vícios e os erros que podem comprometer os resultados do culto doméstico, oferecer sugestões práticas àqueles que desejam implantar o culto doméstico. Fazendo uma pergunta certa feita numa igreja: quantas pessoas faziam o culto doméstico? 2 pessoas levantaram a mão. Então, nós temos o objetivo de despertar o apetite de desenvolvermos o culto em nossa casa, em nosso lar, no lar cristão, que muitas vezes fica vulnerável aos poderes do mal quando não cultivamos o ensino da palavra de Deus. Na lição anterior, pudemos ver e entender a importância do culto doméstico. Nós estudamos na aula número 12. Né? É possível que muitos o tenham implantado no dia seguinte à lição. Outros talvez tenham ficado interessados em realizá-lo, mas não sabem como propor o culto ao cônjuge e aos filhos crescidos, aos que querem, mas não têm ideia do que fazer ou de como começar. E há os que sempre o praticam, conhecem os excelentes resultados desse hábito abençoado e abençoador, mas desejam renová-lo. Portanto, nesta lição serão oferecidas sugestões práticas referentes ao culto doméstico. É aqui que nós queremos encaminhá-los a despertar o apetite de desenvolver o culto doméstico na sua casa, no seu lar. Vamos aos tópicos. A lição está desenvolvida em 3 tópicos, em 3 pontos. E nós vamos
digeri-los. Fatores importantes para o sucesso do culto doméstico. Vamos lá. Como já foi dito, o culto doméstico é uma ferramenta simples, poderosa e de fácil utilização. Os resultados de sua prática são excelentes e duradouros, porém seu sucesso depende de alguns fatores tais como. Vamos analisar esses fatores. A escolha da hora. Então, meu caríssimo internauta, qual é a boa hora? Qual é o momento? Aquele espaço no dia que nós vamos tirar para desenvolver o culto doméstico. Não há um momento assim determinado e oficializado para se desenvolver o culto doméstico. Você deve fazer uma análise da realidade da sua família, via carência, e adaptar o culto doméstico a um horário mais conveniente. Ver um momento no dia em que você terá condições de aglomerar ou congregar os membros da sua família. Então, a escolha da hora é fazer uma adaptação a um melhor horário, vendo a realidade familiar, seus membros. Muitos estudam, outros trabalham, outros ficam em casa, vê um horário que poderá estar reunido ou estarem reunidos, e aí este é o momento, esta é a hora. A escolha do lugar, aonde deve ser o culto doméstico. Vamos aqui. Vamos analisar aqui a origem da palavra lar. Ela vem do nome dado aos deuses romanos protetores de um domicílio. Os lares que se relacionavam ao local onde era aceso fogo para cozinhar e aquecer. Um conceito que hoje não temos mais. A palavra lar, em nosso idioma, ainda se usa para local onde se acende o fogo numa casa, mas sendo substituído por lareira. Lar. Pois bem, aproveitando aqui a carona, o lar é o local, conforme a própria tradição já nos encaminha, onde se deve desenvolver a verdadeira adoração. Uma igreja avivada começa no lar. Então, o local aonde você deve desenvolver o culto doméstico é na sua casa. A sua casa é o lugar propício para se desenvolver este culto doméstico. Muitas vezes, neste lugar, estamos expostos e vulneráveis aos poderes do mal, influenciados pela mídia e por tantos fatores que tentam influenciar nossa vida espiritual, acabrunhando-nos com uma comida indigerível às vezes e que nos encaminha a um outro rumo. Desenvolvendo no seu lar o culto doméstico, na sua casa, você estará afastando os demônios, os poderes do mal que rondam, todos os poderes obsessores que tentam nos oprimir no mundo moderno, cujos relacionamentos são descartáveis. A duração do culto doméstico. A duração. Um culto doméstico não tem uma duração estabelecida
rigidamente. E vai depender mais do conteúdo, aquilo que você vai passar. Os elementos de um culto doméstico são 3. Louvor, predicação da palavra e oração. Esse conteúdo não pode ser tão extenso, mas deve ser desenvolvido de forma tal que satisfaça os desejos de Deus. Então, escolha da hora, adaptável. Escolha do lugar, no lar, conforme a própria tradição da palavra lar. A duração do culto deve ser de forma tal que o conteúdo sobrepuja a extensão e satisfaça os desejos de Deus. No segundo ponto, o que deve ser evitado no culto doméstico? Porque muitos cultos domésticos, às vezes, são desagradáveis e não satisfazem os desejos de Deus, e às vezes os membros estão divorciados desta realidade e se afastam. Alguns casais não realizam por imaginarem que sua família já participa de cultos suficientes na igreja. Porém, o culto doméstico não deve ser uma miniatura do culto público. Os cultos na igreja jamais vão poder substituir o culto no lar. Ali há uma maior intimidade. Ali no lar você pode desenvolver o louvor, a prédica da palavra e a oração de forma mais direcional, mais peculiar, ou seja, para os seus filhos, os seus familiares, os seus íntimos, os seus entes queridos. Você está fazendo um trabalho específico. Então esse culto não pode ser substituído pelos cultos na igreja. Evite formalidades. Vamos aqui a alguns tópicos interessantes desse ponto 2, sobre os subpontos 1, 2 e 3. Evite formalidades. Como os elementos que compõem o culto doméstico são louvor, estudo da palavra e oração, para satisfazer a Deus, as formalidades, os rituais, a liturgia simplesmente meticulosa, não satisfaz os desejos de Deus. Evitar formalidades. Não é o ritual que nos encaminha a uma verdadeira adoração. Evitar transformar a oração em alfinetes e em sermões rebuscados. Aqui, precisamos ter um cuidado de não tornar o ambiente propício para um desabafo, para alfinetadas, para ferir alguém, para matar alguém através da palavra. E às vezes até rebuscar sermões para impressionar os membros que ali estão congregados para, de forma simples, humilde e sem formalidade, adorar a Deus. Não use o culto e seus elementos como punição, castigo ou penalidade. Isso aqui nunca
muito interessante, porque no motivo dos princípios tradicionais, os pais às vezes querem penalizar os filhos, castigando-os e dizendo: olha, se você não desenvolveu tal e tal incumbência, então você vai ficar de joelho no culto doméstico, vai então determinar uma certa punição, e isso torna desagradável o momento que será para uma verdadeira adoração espontânea. Não é confinando as pessoas a determinadas situações que nós vamos ter estipêndios, resultados profícuos delas. Vamos ao terceiro ponto, a dinâmica do culto doméstico. O culto doméstico constitui um corpo, pois é nele que a família se reúne e se unifica. É também uma ferramenta para ser utilizada pela família e é um projeto a ser implantado e levado a efeito. Portanto, exige dinamismo na proporção, na velocidade e na direção certa. Sugerimos que a dinâmica do culto doméstico observe ao menos o seguinte: vamos a estes parâmetros. Criatividade e flexibilidade, envolvimento e participação, praticidade. Então, no ponto 3, esses subpontos que devem ser observados: criatividade e flexibilidade, envolvimento e participação. Então, seria de suma importância desenvolvermos um culto criativo e flexível, não nos moldes de uma liturgia rígida, mas dentro dos princípios de uma liberalidade, e de forma tal que todos participem, que haja um feedback, ou seja, uma retroalimentação. Você dá quando você louva e predica e ora, e recebe quando você tem a participação do Espírito Santo. Praticidade. A praticidade nos faz inferir aquilo que é real, que é prático, e que não fica simplesmente nos moldes da teoria ou do discurso. Estes elementos devem ser observados na dinâmica do culto doméstico. Conclusão: nunca será demais lembrar que o sucesso do culto doméstico dependerá em grande parte da forma como será executado e do comprometimento dos seus integrantes. Mas o Senhor dará o crescimento. Se você tiver alguma dúvida, converse com o pastor de sua igreja, peça a ele orientações complementares e não se esqueça que o culto doméstico não substitui os cultos semanais da igreja. Deus abençoe. Referências bibliográficas, Bíblia Sagrada, Concordância, Dicionário Harpa, Editora Betel. Revista Jovens e Adultos, Família Cristã, terceiro trimestre 2013, Editora Betel.